Esses são os principais, são os sintomas médios que a gente encontra na maioria dos pacientes com transtorno de personalidade borderline, embora não existam dois pacientes iguais. Esses sintomas são pânico ou raiva diante da negligência e da possibilidade do abandono. A ideia do abandono, a simples desconfiança do abandono ou a falta de correspondência em coisas mínimas, em detalhes pequenos, como, por exemplo, um atraso de 5 minutos no encontro, para o borderline podem significar desvalorização, desprezo e o prenúncio do abandono, o que pode funcionar como que funciona sempre como um gatilho muito poderoso para desorganizar as emoções dessa pessoa. Então é uma pessoa com dificuldade sistemática com a frustração e com a ideia de que ela pode ser abandonada. Pensamento maniqueísta. O que é isso? Veja, o pensamento maniqueísta é o fato de que a pessoa com transtorno de personalidade borderline, no jargão popular, ou ela amará profundamente ou ela odiará profundamente. Então, isso é o pensamento maniqueísta. O pensamento maniqueísta não consegue ver as nuances que existem entre o preto e o branco. A cognição borderline só consegue ver padrões de preto e de branco. Ou você me ama completamente, ou eu vou te odiar completamente. Não há ponderações, não há um degradê aí que vai fazer a pessoa enxergar o outro de modo mais realista, porque as relações não são assim, né? Não são preto ou branco. Nas relações existem gradações entre uma coisa ou outra. Então, sempre o borderline partirá de uma idealização absurda do seu parceiro. Essa idealização, inclusive, faz com que o borderline, a pessoa com borderline, busque se misturar de modo camaleônico na vida do outro. Então, por exemplo, modo camaleônico, né? Por exemplo, se ela começa a se relacionar com uma pessoa e essa pessoa gosta de rock, ela vai gostar de rock. Gosta de futebol e ir ao estádio, ela que nunca assistiu uma partida de futebol, ela vai se adaptar a essa dinâmica e ela vai para o estádio. Veja, é uma idealização e é uma mistura, é uma doação que o borderline fará, se misturando de modo profundo na vida do outro, como uma maneira de garantir o não abandono. Então perceba que a ideia do não abandono é quem está funcionando, né, quem está impulsionando esse modo de ser. Então, para eu garantir o não abandono, eu me dou. Então são pessoas, veja, muito conquistadoras, são pessoas muito afáveis, são pessoas apaixonantes, né? São pessoas que a princípio a gente adora ter perto porque a gente se sente amado, a gente se sente valorizado, a gente se sente acompanhado, a gente se sente protegido, quando, no fundo, o que está movendo esses comportamentos é esse medo irracional do abandono. Essa idealização, veja, ela, a depender de como seja essa dinâmica relacional, quando o borderline vai desconfiando de que ele está sendo negligenciado, de que ele não está recebendo o que ele está exigindo do outro, o que dispara a ideia do abandono, então ele vai saltar desse preto para o branco, ou seja, ele vai romper, ele vai passar a desvalorizar completamente aquela pessoa e vai seguir a sua vida. Isso é muito comum, que a pessoa com borderline, inclusive, passa a vida inteira pulando de relações em relação, de relação em relação, de relação em relação, em função dessa dinâmica, porque é difícil para a pessoa que não tem borderline dar conta, né? E suprir as exigências afetivas que lhes são colocadas. Sentimento crônico de vazio e crises depressivas agudas. Esse é um sintoma muito frequente em todas as pessoas com borderline, né? Então, um sentimento crônico de vazio, ou seja, um sentimento de vazio que acompanha constantemente essa pessoa e que, a depender dos gatilhos que lhe cercam,
vão se manifestando como crises depressivas muito intensas, com isolamento, com choro constante, enfim, com mudanças abruptas de humor, né? Então, que é o sintoma aí na sequência, alterações abruptas e disfóricas de humor, a disforia do humor, que é exatamente essa mudança abrupta que pode acontecer com borderline dentro de espaços de tempo muito curtos. Boa parte dessa população também tende a apresentar comportamento suicida, vinculado com ideações, com planejamento, com comportamentos de autolesão e de automutilação, que é uma linguagem para uma descarga emocional, né? Essa violência autodirigida. As diferentes formas de impulsividade, eu já citei as principais para vocês, são mecanismos também de descarga da tensão e da ansiedade. Com muita frequência, esses pacientes apresentam também episódios dissociativos. O que é um episódio dissociativo? O episódio dissociativo é a ruptura com o padrão de personalidade da pessoa e a pessoa passa a funcionar com outro padrão de personalidade completamente diferente daquele que você conhecia. Então, numa discussão com o borderline, ele pode te apresentar um modo de funcionamento da personalidade completamente diferente daquilo que você estava acostumado. Então, ele ou ela veio sendo afável, amoroso, carinhoso, acolhedor. Em 5 minutos ele pode se tornar, diante de você, a pessoa mais odiosa e depois ele volta a ser. Depois de 5 ou 10 minutos ele volta de novo a ser aquela pessoa amável, afável e carinhosa. É isso que nós chamamos de episódios dissociativos. E, finalmente, em função dessa necessidade de manter o afeto do outro e da possibilidade do abandono, um outro sintoma é a presença constante de pensamentos paranoicos, uma desconfiança que a gente encontra muito parecido no transtorno de personalidade paranoide, né? Que é exatamente essa desconfiança absurda, irracional, na maior parte das vezes infundadas, de que o outro está mal intencionado, de que o outro está traindo, de que o outro está enrolando, de que o outro vai abandonar. Enfim, é um sintoma também muito frequente no funcionamento dessa personalidade.